Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Assim diz, irmãos, a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com um desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós lemos a Tua Palavra, nós cantamos a Tua Palavra, nós obedecemos a Tua Palavra no serviço deste culto. Nosso anseio, Deus, nesse momento é que o Senhor fale conosco, de forma mais específica, que se dá através da pregação da Palavra, Senhor. E eu peço isso ao Senhor, Deus, apesar de mim, apesar de nós, meros mortais, pois eu sou completamente consciente, Deus, da minha total dependência e necessidade de Ti, pois eu sei que eu estou lidando, Pai, com algo perfeito, com algo santíssimo, com algo inerrante, infalível. Só que eu não sou nenhuma dessas coisas, Senhor. Eu sou imperfeito, eu sou falível, eu erro, eu sou falho, eu sou imperfeito. E disso decorre, Pai, a minha consciência, Senhor, de que se o Senhor não operar em mim, através de mim, ó Deus, se o Senhor não me conduzir, se o Senhor, Deus, não me usar como instrumento em Tuas mãos, ó Deus, nada eu posso fazer, Senhor. Mas eu suplico ao Senhor, Deus, que por graça Tua, Senhor, Tu possa nos ser favorável nesta noite mais uma vez, de maneira que Tu possa me conduzir, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, a explicar, Senhor Deus, fielmente a Tua palavra ao Teu povo e a aplicar ela ao Teu povo, Senhor. E assim todos nós teremos consciência e certeza de que Tu falaste conosco nesta noite. Pois tudo que nós necessitamos, Senhor Deus, não é palavra de homem, mas sim, Deus, é a Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ser alimentados por Ti com pastos verdejantes, pois Tu és o nosso pastor, Senhor. Por isso, por Tua graça, nesta noite, Senhor, nos fala o coração, através desse texto, através da Tua palavra, nos traz compreensão, iluminação, que cada um aqui presente possa compreender, possa entender, Senhor Deus, desde aquele da mais tenra idade até aqueles que são mais maduros, possa, Senhor Deus, todos aqui, Senhor Deus, sair conscientes de que compreenderam, de que entenderam, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem nos falado através da Tua palavra, Senhor. Mas peço ao Senhor algo além disso, Senhor, não somente a compreensão da verdade da Tua palavra. Peço ao Senhor, Deus, a transformação através da Tua palavra, operada pelo Teu Santo Espírito de forma eficaz em nosso coração, de maneira que possamos não apenas entender a Tua palavra, mas também vivê-la, Senhor. Vivê-la no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para com a nossa esposa, para com nossos filhos, para com a nossa família, para com nossos irmãos, nos nossos deveres de cidadão. Ó Pai, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, Senhor, possamos viver o Evangelho de fato. Por isso, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, e tenha de nós misericórdia, Senhor, pois
Somos completamente conscientes da nossa total dependência de Ti. Nos ajude, Senhor, e receba a glória para Ti, que a Tua igreja aqui reunida para ouvir a Tua voz possa ser instruída na verdade, ensinada e edificada, mudada e transformada, santificada, ó Deus, para ser e viver cada vez mais parecido com Cristo. E que pessoas, Senhor Deus, que esteja aqui no nosso meio nesta noite, que ainda não conhece a Jesus, possa, através dessa palavra, ó Deus, vir a conhecer a Cristo, Senhor. Ter os seus olhos abertos, seu coração mudado e transformado, e assim eles possam se arrepender e crer em Jesus Cristo para a salvação e vida nele, Senhor. Assim, Deus, nós oramos a Ti e te pedimos, em nome do Teu Filho amado e bendito Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso sermão: Vidas agradáveis a Deus. Esse é o título do nosso sermão. Vidas agradáveis a Deus. Ou poderia ter outro título como Vivendo para o agrado do Senhor. Seria um título também que caberia muito bem ao assunto que Paulo vai estar tratando aqui do versículo 1 a 8 do capítulo 4. Certo? Irmãos, imagine vocês sendo contratados por uma empresa. O patrão, o dono da empresa, apesar das suas qualidades, apesar das suas da sua performance, ele lhe contrata para trabalhar na sua empresa. Chega lá um chamado para você, um convite para você vir, porque você estaria sendo contratado pelo dono dessa empresa, que é riquíssimo, poderosíssimo, que não precisava de você para nada, mas ainda assim decidiu lhe contratar. Você chega nessa empresa, se apresenta e um gerente dessa empresa vai lhe dar as instruções do que você deve fazer nessa empresa, de como você deve viver, qual horário de chegada, qual horário de largada, quais são os benefícios e quais são as suas responsabilidades. Você sendo instruído, sendo treinado em todos os parâmetros dessa empresa pelo gerente dela, você agora começa a operar nessa empresa. Você é um recém-contratado, mas já no começo da sua caminhada nessa empresa, o gerente já percebe que você tem desenvolvido muito. Você tem chegado no horário, você tem cumprido suas responsabilidades, você tem feito seus deveres de forma excelente. A dificuldade que você tem encontrado no meio desse trabalho, das suas tarefas, você tem se mantido firmes e resilientes, continuando até o fim, aprendendo, desenvolvendo, mantendo-se firme, produzindo. Aí vamos dizer que depois de mais ou menos 6 meses, o gerente chega para você, o que é que o gerente pode lhe falar? Certamente o gerente chegava para você, chegava assim, bateria a palma, lhe elogiava, dizia que você estava desenvolvendo, que vocês estavam caminhando correto, que você estava prestando um bom serviço, de que vocês estavam agradando o patrão de vocês, o dono da empresa, mas certamente não era somente isso que ele falaria a cada um de nós. O que é que ele falaria mais? Não somente elogiava, mas o que é que ele falaria mais? Ele incentivava eu e você a continuar progredindo no serviço que você está prestando. É exatamente isso que Paulo está fazendo aqui com os Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 1 ao 8. Paulo é como se fosse o gerente dessa empresa, né? Deus é como se fosse o patrão. Esses irmãos de Tessalônica, como a gente já estudou desde o começo, são recém-convertidos, mas eles estão produzindo bons frutos. Paulo agora, depois que recebe a notícia de Timóteo, de que eles estavam bem na fé, vivendo o amor fraternal, mantendo-se firme na esperança que é em Cristo Jesus, ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, e quando chega aqui no capítulo 4, versículo 1 ao 8, ele vai exortar esses irmãos a continuarem progredindo nessas verdades. Continue progredindo na fé, continue progredindo no amor, continue progredindo na esperança, continue progredindo em viver uma vida agradável a Deus. É isso que Paulo está falando aqui, nesse texto, do versículo 1 ao 8. Irmão, depois que Paulo é consolado
pelas boas notícias trazidas por Timóteo a respeito da firmeza da fé e do amor fraternal que os irmãos de Tessalônica demonstravam, Paulo agora exorta os irmãos a continuarem progredindo em agradar a Deus, mas não somente ele exorta a continuar progredindo, mas também ele adverte aqueles que não progredem. A gente vai ver isso. Então ele continuarem progredindo em agradar a Deus e adverte aqueles que permanecem no pecado. Então o que ele vai falar aí, irmãos, que nós iremos hoje ver 3 pontos. Primeiro, exortação a continuar progredindo em agradar a Deus, versículo 1 e 2. Segundo, como então, continuar progredindo em agradar a Deus? Abandonando o pecado e submetendo-se à vontade de Deus, que é a santificação. E por fim, ponto 3, a advertência contra aqueles que permanecem no pecado, versículo 6, parte B até o versículo 8. Iremos ver esses 3 pontos hoje, ok? Então, em primeiro lugar, irmãos, Paulo vai exortar a igreja dos Tessalonicenses que estavam progredindo a continuarem progredindo em uma vida que agrade ao Senhor. Veja versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então o que é que Paulo está fazendo aqui no versículo 1 e 2? Exortando os irmãos de Tessalônica a continuarem progredindo em uma vida que agrada ao Senhor. Irmãos, ele começa dizendo assim, finalmente. Essa palavra finalmente aí, com essa palavra, Paulo está pensando em tudo aquilo que ele falou nos 3 primeiros capítulos. É como se ele estivesse falando o seguinte: irmãos, depois de testificar da vossa eleição, capítulo 1, versículo 1 ao 10, não é? Paulo está testificando da eleição dos Tessalônica. Depois de responder às falsas acusações contra mim, capítulo 2, versículo do 1 ao 12, como nós vimos. Depois de tributar ações de graças a Deus pela vossa fidelidade, expressar o meu desejo de estar com vocês, relatar a minha preocupação, consolo e desejo em relação a vocês, aí ele diz: finalmente, agora, quero vos exortar e vos advertir a respeito de algo. Então por isso que ele introduz aí o capítulo 4 com essa palavra finalmente. Ele está pensando em todos os 3 capítulos que ele já escreveu, e no pensamento de Paulo depois de tudo isso aqui, testificar da eleição de vocês, tributar a Deus pela fidelidade de vocês, me defender das falsas acusações, tributar ações de graça pela sua fidelidade, expressar a minha preocupação, o meu consolo e o meu desejo em relação a vocês, agora eu quero exortar a vocês. Eu quero exortar a vocês, eu quero advertir a vocês a respeito de algo muito importante. E aí ele vai, versículo 1 e 2. Irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, irmãos, ele passa a exortá-los a continuarem progredindo em agradar a Deus. Agora veja, ele usa 2 verbos que denotam a necessidade e a responsabilidade deles de progredirem em agradar a Deus. No versículo 1, ele usa o verbo rogar e exortar, né? Irmãos, nós vos rogamos e exortamos em Cristo, no Senhor Jesus. A palavra aí rogar traz a ideia de implorar, suplicar. Eu suplico a vocês, eu rogo a vocês. E a palavra exortação, ou exortamos, que está aí, a palavra exortar, a ideia aqui é de chamar a responsabilidade, é de convocar alguém para fazer algo. Então Paulo está suplicando, Paulo está implorando, Paulo está convocando, chamando esses irmãos de Tessalônica para continuar a fazer algo que eles já estavam fazendo, que era viver uma vida que agrada a Deus. Certo? Nós vos rogamos, nós imploramos, nós suplicamos, nós chamamos a vocês a responsabilidade, nós convocamos vocês para fazer algo, o que? Continuem a agradar a Deus, é o que diz no resto do versículo, né?
Nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, que é algo que eles já sabiam, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Eles já estavam vivendo a vida que agradava ao Senhor, apesar da pouca idade deles na fé. Aí vem agora a exortação, e o rogo, o implorar, o suplicar a eles: continueis progredindo cada vez mais. Essa expressão aí, continueis progredindo, traz a ideia de superabundância, estar em excesso. Continueis progredindo em uma vida, em agradar a Deus de modo excessivo. Cresça cada vez mais, progrida numa vida que agrada a Deus cada vez mais. Irmãos, o pouco tempo que Paulo passou com os Tessalonicenses foi suficiente para os ensinar tudo quanto era necessário para a salvação e uma vida agradável ao Senhor, como o texto diz: como de nós recebeste, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Agora, irmãos, o que mais me admira nesse texto é que, apesar da pouca idade deles na fé, dos Tessalonicenses, fazia pouco tempo que essa igreja tinha sido plantada, apesar da pouca idade dele na fé, Paulo dá testemunho que eles estavam agradando a Deus em seu viver. Olha o que o texto diz: e efetivamente estáis fazendo. Isto é, vocês receberam a instrução, a orientação de como o cristão deve viver para o agrado do Senhor, e vocês estão fazendo. Por quê? Versículo 2, Paulo responde: porque estáis inteirados. A palavra inteirado aí, vocês têm consciência. Vocês sabem o que deve ser feito a respeito de algo, isto é, a respeito da vida que vocês devem viver como sendo crentes em Jesus Cristo. Vocês estão inteirados. E por que eles estavam inteirados? Por conta das instruções que Paulo deu a eles da parte do Senhor. Mas eu vos rogo, eu imploro, eu suplico, como vocês, eu convoco a vocês a continuarem progredindo cada vez mais em uma vida que agrada ao Senhor. Isso aqui é maravilhoso, né, irmãos? Eu quero tirar algumas lições aqui para a gente. Esse primeiro ponto aqui: a exortação de Paulo aos Tessalonicenses para que eles continuem vivendo uma vida que agrade a Deus. O ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é exatamente aí o que eu dei uma pequena ênfase aí na metade da minha explicação. O que mais me admira nesse texto é que, apesar da pouca idade deles na fé, dos Tessalonicenses, Paulo dá testemunho que eles estavam agradando a Deus em seu viver, como o texto diz: e efetivamente estáis fazendo, isto é, vocês receberam a instrução, a orientação de como um cristão deve viver para agrado do Senhor, e vocês estão fazendo. Deixa eu trazer isso aqui para a gente. Quantos anos você tem de cristão? Tem pessoas aqui com 5, tem pessoas aqui com 10, tem pessoas aqui com 15, tem pessoas aqui com 20 anos de crentes, que professaram a fé em Cristo. Mas também tem pessoas aqui com 20 anos de crente que não produz nada. Tem pessoas com 15 anos de crente que não produz nada, que não desenvolveram mais, que não desenvolve nada, que não progride em nada em uma vida que agrade ao Senhor cada dia mais. Como também tem pessoas que têm progredido em uma vida em agradar ao Senhor. Mas eu quero que você pense em você agora nesse momento. Pensa assim: desde quando eu professei a fé em Cristo? Faz 10 anos. A pergunta que eu faço é: você tem progredido ao longo desses 10 anos em viver uma vida que agrade a Deus? Porque se não tem, a resposta que eu posso dar a você é a parábola do semeador. A semente caiu entre os pedregais. Ela rapidamente recebeu a palavra com alegria, mas depois, por conta dos problemas, por conta das tribulações, por conta das aflições da vida, ela murchou e parou de produzir fruto. Não desenvolveu, não amadureceu. Isso é evidência de uma fé falsa. Não é aquela semente que cai em boa terra que produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Porque Jesus disse: aquele que está em mim e eu neles,
esse dá fruto. Veja, não é uma possibilidade, irmãos, é uma certeza, uma garantia que Jesus dá, de que aquele que está em Cristo, e Cristo nele, esse dá fruto. Uns a 100 a mais, outro a 60 mais ou menos, e outro a 30, outro a menos, mas todos dão frutos, todos produzem. Se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, e Cristo está em nós, se estamos habitados pelo Espírito Santo, é inevitavelmente que nós produzimos frutos, bons frutos. Evidentemente, uns mais, outros menos, mas todos produzem frutos. O tempo que você está na igreja, você tem progredido em crescer em uma vida que agrada a Deus? Você tem cada vez mais abandonado o seu pecado e moldado a sua vida de acordo com a vontade de Deus? Você tem cada vez mais procurado viver uma vida alinhada com as Escrituras, com a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus e não a sua? Você tem produzido? Você tem crescido numa vida que agrada ao Senhor? Porque essa é a exortação que Paulo vai dizer. Paulo vai elogiar ele, como eu disse no começo. Olha, vocês estão fazendo, como ele usa o termo aí, né? E efetivamente estás fazendo o quê? Vivendo a vida que agrada a Deus, apesar da pouca idade deles na fé. Pessoas recém-convertidas, uma igreja recém-plantada, mas estavam vivendo de modo agradável a Deus. Como a gente já viu aqui nos capítulos anteriores, uma fé sólida, firmeza da fé, um amor fraternal vivido entre os irmãos, uma esperança em Cristo do seu retorno glorioso para estar com Ele. Estavam vivendo o Evangelho na prática, apesar das tribulações que eles estavam sofrendo por parte dos próprios compatriotas, seus próprios cidadãos da cidade que estavam perseguindo, quando eles se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas eles estavam agradando a Deus com o seu viver. Você tem agradado a Deus com o seu modo de vida? Compare você com os Tessalonicenses, recém-convertidos, novo-convertidos, uma igreja recém-plantada, mas eles estavam fazendo aquilo que eles foram orientados a fazer, viveram uma vida agradável ao Senhor, através das instruções dos apóstolos, através da pregação de Paulo, de Silas e Timóteo. E nós, irmãos, quantos anos estamos sentando nesse mesmo banco? Quantos anos estamos frequentando essa mesma igreja? Mas quantos anos estamos estagnados? Quantos anos você está infrutífero? Como aquela figueira brava que Jesus amaldiçoou ela, que aos olhos, a aparência, tem muitas folhas naquela figueira, e era uma evidência que tinha figo, né? Estava na época, Jesus estou com fome, vou pegar um figo ali naquela figueira. Quando chega só tem folha, só tem aparência, só tem pompa, mas fruto que é bom, nada. Jesus vai e amaldiçoa na mesma hora aquela figueira, ela nunca mais produziu mais nada. Irmão, será que não já está na hora de a gente mudar? Será que já não está na hora de a gente parar, raciocinar, analisar a nossa vida com Deus, nosso modo de viver, a nossa vida cristã, e começar a produzir, se de fato nós somos cristãos? Porque essa palavra hoje, esse primeiro ponto, essa exortação, continue progredindo, se aplica a dois grupos de pessoas. Aquela que o texto vai dizer, vocês efetivamente estão fazendo, estão vivendo a vida agradável a Deus. Então para você é um elogio, um consolo e um chamado à responsabilidade. Continue crescendo, continue progredindo, meu irmão, continue progredindo, minha irmã, continue sendo responsável, continue tendo compromisso com Deus, com o seu povo, com a sua palavra, continue buscando conhecer a Ele, continue buscando comunhão com os irmãos, continue progredindo nisso, porque isso tem sido agradável ao Senhor. Continue buscando ajustar a sua vida cada vez mais, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, nas suas finanças, na sociedade, no seu trabalho, na sua escola. Continue, irmãos, continue. É o que Deus está falando para você hoje. Vocês estão fazendo, alguns, né? Mas continue progredindo, continue crescendo nisso, continue buscando comunhão com Deus e conhecer Ele cada vez mais. Mas também tem outro grupo aqui, aquele que não tem produzido nada, aquele que é o exato oposto dos Tessalonicenses, velho em fé,
O Tessalonicenses era novo, né? Velho em fé e improdutivo, como os Tessalonicenses era produtivo. A você, a exortação é que se arrependa. Você deve se arrepender, você deve analisar a sua vida diante de Deus, você deve buscar perdão nele, você deve buscar uma mudança na sua vida em Deus, através de Jesus Cristo. Você deve analisar o que está de errado na sua vida e consertar imediatamente. Você deve ir buscar reconciliação com as pessoas com quem vocês estão brigados, intrigados, inimizados. Você deve perdoar e liberar perdão. Você deve ajustar a sua vida diante de Deus. Você deve cumprir com as suas responsabilidades. Você está na hora de você ser o marido que você deve ser de acordo com as Escrituras. Cuidar da sua esposa, prover para a sua família, educar os seus filhos no caminho do Senhor. Você, esposa, está na hora também de mudar e ser submissa a seu esposo. Ser um auxiliador, uma auxiliadora dele, como diz as Escrituras. Você, filho, está na hora de começar a obedecer os seus pais e deixar de ser rebelde. Você, empregado, está na hora de começar a honrar o seu patrão, chegar no horário, cumprir suas responsabilidades com excelência para a glória de Deus. Você, patrão, está na hora de tratar bem seus funcionários. Ser justo, ser honesto, viver para a glória de Deus em todas as áreas da sua vida. Vamos para o segundo ponto do nosso sermão. A grande pergunta agora é: como continuar progredindo em agradar a Deus? Como continuar progredindo em agradar a Deus? Essa é a pergunta, que a gente faria para Paulo. Tá bom, Paulo, eu entendi. Estou vivendo uma vida agradável ao Senhor, apesar da minha pouca idade na fé, para os Tessalonicenses. Mas como é que eu continuo vivendo para o agrado do Senhor? Como é que eu cresço e progrido nisso? Aí Paulo vai responder, abandonando o pecado e submetendo-se à vontade de Deus, a santificação. Versículo do 3 a 6, vamos ler? Versículo 3 a 6, a parte A. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Como continuar progredindo em uma vida que agrada a Deus? Irmãos, não tem segredo, não tem mistério, é muito simples. Abandono do pecado e submissão à vontade de Deus revelado na sua palavra. É muito simples. Só que Paulo aqui vai tocar em pecados específicos, na área da sexualidade, Vamos dar uma olhadinha. Então ele diz assim, pois esta é a vontade de Deus. Primeiro eu quero explicar aqui a vocês que tem algumas vontades de Deus. Na teologia tem aquela vontade que a gente chama de vontade decretiva, que é o conselho eterno de Deus, que nós não temos acesso à mente de Deus. É aquilo que Deus determinou desde a eternidade passada. Tudo quanto irá acontecer e tudo quanto ele iria fazer no tempo presente aqui na história da humanidade, nós não temos acesso. E tem a vontade revelada, que é o que Deus deixou registrado, que é a sua palavra. Deus, irmãos, Ele nos chama, Ele nos convoca, Ele nos responsabiliza para vivermos de acordo com aquilo que Ele revelou, que é a sua palavra. Então, quando Paulo aqui está dizendo, pois esta é a vontade de Deus, Paulo tem em mente, evidentemente, aquilo que é a vontade de Deus revelada, aquilo que ele revelou na sua palavra, aquilo que ele ainda estava revelando na época, através dos apóstolos. E qual é a vontade de Deus? Ele vai estar dizendo, a vossa santificação. Se qualquer um de vocês perguntar assim, ou vocês escutarem essa pergunta, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se for um ímpio, um incrédulo, você diz assim, a primeira vontade dele é que você creia no seu Filho, que você se arrependa do seu pecado e que você creia em seu Filho Jesus Cristo, e em consequência a isso é que você seja santo. É que você seja santo, assim como é santo aquele que vos chamou de toda a vossa maneira de viver, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 1. Não tem segredo. A vontade de Deus para cada um aqui presente é que você seja santo, é que você seja piedoso, é que você seja puro,
é que você seja obediente à sua palavra. A palavra santidade ou santificação, né, traz a ideia de separado. Quando a Bíblia diz assim, Deus é santo, significa que Ele é separado. Separado. Ele é distinto de todo mais. Ele está numa categoria completamente distinta. Ele é separado. E a vontade dele é que também nós sejamos separados. Sejamos santos. De quê? Separado do quê? Do pecado. Alinhado e amoldado à sua vontade revelada, que é a sua palavra, e separado, distanciado, abnegado dos pecados. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ele agora começa a dizer, que vos abstenhais. A palavra abster aí é guardar, refrear, conter. Que vocês se guardem de quê? Da prostituição. E a palavra prostituição aqui é a palavra porneia do grego, que significa relação sexual ilícita. Relação sexual ilícita. Agora você para e pensa em todos os tipos de relacionamento que tem. O que é uma relação sexual ilícita? Aquela que não está de acordo com as escrituras reveladas. A relação sexual só é lícita, legal, boa, justa, santa e agradável a Deus dentro do âmbito do casamento. Fora disso é tudo ilícito, é tudo prostituição. Sexo fora do casamento ou antes do casamento, fornicação, relação sexual ilícita. Relacionamentos homoafetivos, pessoas do mesmo sexo, homossexualidade, prostituição, imoralidade, pecado, perversão, abominação aos olhos do Senhor. Porque o relacionamento à luz da Escritura deve ser entre um homem e uma mulher. Relação sexual fora do casamento, o que é isso? Adultério. Quando a pessoa está casada, se relaciona com outra pessoa fora do casamento, isso é adultério, relação sexual ilícita. Está tudo dentro do bojo daquilo que é prostituição, daquilo que é porneia. Jovens, se guardem. Guardem-se para o seu futuro esposo. Guarde-se para a sua futura esposa. Irmãos, eu falando isso, se isso fosse falado diante do Brasil todo, o pessoal estava rindo da mim. Como assim, pastor? Pleno século 21, 2024, jovem está se guardando para casamento? Isso é ultrapassado. Isso não mais combina, pastor. O tempo já passou, a coisa está moderna. Mas pecado continua sendo pecado no século I ou no século 10.000. Pecado é pecado. Errado é errado. Jovens, se guardem para a sua esposa. Se guarde para o seu esposo. Não ultrapasse a cerca antes do tempo. Não se deixe ser influenciado por essa mentalidade moderna, impura, imoral e pervertida, que acha que tudo é normal e tudo é bonito demais. A onda é essa, ficar, né? A pessoa vai para uma festa e fica com 2, 3 pessoas na mesma festa. A onda é essa, né? Namorinho, né? Com namoros com sexo já ativo. Jovens com 13, 14, 15 anos já com uma vida sexual ativa. Não faça isso, se guardem, se protejam, guarde seu corpo, se honre, se dê valor, se dignifique. Ore ao Senhor e diga: Senhor, manda alguém no tempo certo para mim, Senhor, para que eu case e então me dê a este que tu me deste, dentro do âmbito daquilo que é legal, o casamento, daquilo que Deus instituiu. Então Paulo diz: abstenha-se da prostituição. Sejam santos, abstenha-se da prostituição, se guardem, refreiem, contenha a prostituição, a porneia, todo e qualquer tipo de relação sexual ilícita. Que cada um de vós, versículo 4, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Que cada um de vocês honre o próprio corpo de vocês.
Possuam o próprio corpo de vocês de modo separado, em santificação e em honra, em dignidade, em respeito, em reverência ao seu próprio corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, se você é um cristão. Não com o desejo de lascívia. A palavra lascívia aí é desejo pelo que é proibido. E desejo exacerbado pelo que é proibido é normal aos gentios que não conhecem a Deus, Paulo vai dizer, né? Versículo 5. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Desejo por aquilo que é proibido, sobretudo dentro do contexto aqui, no âmbito da sexualidade. Isso é comum aos ímpios que não conhecem a Deus, mas para um crente, não. Um jovem crente, um jovem temente a Deus, não. Evidentemente que devido à natureza caída nossa, podemos ter momentos e momentos, anseios e inclinações, mas não é a vida natural dele ter desejos exacerbados por coisas ilícitas, por coisas proibidas, sobretudo na hora da sexualidade. Uma coisa é uma escorregada, outra coisa é uma vida cotidiana e rotineira nesse tipo de prática de pecado, para alguém que se diz crente. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Possuam o corpo de vocês em separação, em pureza, em santidade, em respeito, em honra, em reverência, em dignidade, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Se você é um crente, muito mais. E que nesta matéria, que matéria? Da prostituição, da relação sexual ilícita, ninguém ofenda nem defrauda o seu irmão. Aqui os comentaristas aqui, irmão, falam de que esse ninguém ofenda nem defrauda o seu irmão é exatamente adultério. Se eu me relaciono fora do meu casamento, eu vou estar defraudando e ofendendo a minha esposa, que é minha irmã em Cristo, ou defraudando e ofendendo o meu irmão, visto que eu estou saindo com a esposa dele. É isso aqui que Paulo tem em mente aqui, a questão do adultério, da infidelidade conjugal no meio cristão. Paulo está escrevendo para a igreja, que eles não sejam influenciados com esse tipo de prática, como é comum no meio dos ímpios: a imoralidade sexual, o adultério, a fornicação, a prostituição e todo tipo de relação sexual ilícita. E quando um crente faz isso, ele está ofendendo e defraudando o irmão. Ele está pecando contra o irmão e consequentemente pecando contra Deus. Ele está defraudando, ele está enganando, ludibriando aquele que ele tem como irmão em Cristo Jesus, quando trai ele, quando adultera, né? E quando engana seu irmão. Deixa eu aplicar isso aqui. Como eu já falei, não somente para jovens, mas gente casada que tem aqui. Honre o seu cônjuge, respeite-o. Marido, homens, você não é mais homem se você tem mais de uma mulher. Ao contrário, você se revela covarde. Você se revela perverso. Você se revela ímpio quando você trai a sua esposa. Esposa, da mesma maneira. Você não será mais valorizada se você trair o seu esposo. Você não será mais satisfeito se você trair seu esposo. Ao contrário, você vai estar se desvalorizando cada vez mais. Você vai estar se revelando uma mulher indigna, imoral, desvalorizada, perversa e sem valor nenhum. Então honre seu esposo. Homem, honre a sua esposa. Jovens, se guardem, novamente enfatizo isso. Não se deixem enganar. Não se deixem ludibriar por colegas, por amizades de colégio, de escola, de faculdade, de vizinhança, de sociedade, que só basta ir numa praça dessa e qualquer festa dessa aí ontem, hoje, você vai ver um punhado de jovens envolvidos com bebidas, com drogas e por fim sexo. Jovem de 13, 14, 15 anos, 16, 17 anos, com sua vida já completamente ativa na imoralidade. Se guardem, honre a si mesmo, se respeite, cuide do seu corpo, se proteja, se guarde para o seu futuro esposo, você se guarde para a sua futura esposa.
para todos aqui presentes, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja santo, você seja separado, que você seja puro, que você seja inocente, que você se abstenha de todo e qualquer tipo de pecado e submeta-se e amolde a sua vida de acordo com a sua palavra revelada na sua palavra, de acordo com a sua vontade revelada na sua palavra. Terceiro e último ponto, ele exorta a continuar progredindo em uma vida que agrada a Deus. Ele mostra como a gente cresce e progride em uma vida que agrada a Deus, abandonando o pecado e buscando uma vida de santificação e amoldando-se à vontade de Deus revelada na sua palavra. Mas em terceiro ponto, versículo 6, parte B até versículo 8, Paulo vai dar advertência. Ele vai advertir aqueles que permanecem no pecado. Aqueles que permanecem no pecado. Vamos ler versículo 6, parte B até versículo 8. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, que coisas? O que ele falou aí nos versículos anteriores, né? A prática do pecado, a prostituição, a imoralidade sexual. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então Paulo, quando esteve com os Tessalonicenses, depois de que eles se converteram, pouco tempo que Paulo passou lá, 3 semanas, Paulo instruiu eles o modo como deveria viver para agradar a Deus, e ele deixou claro, como antes vos avisamos e testificamos, né? Claramente, o Senhor é vingador. Olha, vocês são novos convertidos, vocês são cristãos, crentes de Jesus Cristo, mas agora a vida que vocês devem viver é uma vida correta, uma vida de santidade, uma vida de obediência, de submissão, de pureza, para que vocês vivem para agradar a Deus. Eles estavam fazendo isso, mas Paulo aqui está aproveitando a oportunidade para adverti-los de que aquele que não faz isso, aquele que continua no pecado da imoralidade, ou qualquer outro tipo de pecado, Paulo vai dizer, o Senhor é vingador. Então a pergunta que surge é, por que devemos abandonar o pecado e viver uma vida de santidade? A resposta de Paulo no versículo 6, parte B, porque o Senhor é vingador. Falamos isso a vocês, testificando isso a vocês, o Senhor é vingador para com aqueles que permanecem em seus pecados e professam a fé em Cristo. Cristãos professos, cristãos que dizem ser crentes em Cristo Jesus, mas que têm pecado de estimação, vivem na lama do pecado. A advertência para você, viu? Deus é vingador. Paulo vai falar lá aos Gálatas capítulo 6, que Deus não se deixa zombar por ninguém. Não vos engane, Deus não se deixa zombar, Deus não se deixa escarnecer. Lá em Hebreus, o autor vai dizer que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Se você está em prática de pecado, está acariciando seus pecados com pecado de estimação, como sendo um cio de pelúcia, e acha que a conta não vai chegar, Deus vai se vingar. Sobretudo aqui dentro do contexto, nessa área da sexualidade. Se você é um crente, se você é um cristão, se Deus é o seu pai, se prepare. Ele vai descer a vara da disciplina nas suas costas. Ele vai se vingar do seu pecado, da sua imoralidade. Não brinque com Deus. Essa é a advertência que Paulo vai dizer. A primeira advertência, né? A segunda, ele vai dar a razão. Versículo 7. Porquanto Deus não chamou para a impureza, irmão, e sim para a santificação. Deus nos chamou não para a impureza, mas sim para a santificação. Abra lá em 1 de Pedro, só para a gente ler. Eu já citei ele aqui de cabeça, mas preste atenção aqui que 1 Pedro vai dizer. Capítulo 1. A partir do versículo 13 até o verso 16. E assim, por isso, sigindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tieis anteriormente na vossa ignorância. O que são as paixões que nós tínhamos anteriormente, na nossa ignorância? Quando éramos ímpios, nossos pecados.
Pedro está dizendo, não se amolde a isso. Aquelas paixões que você tinha antes, a vida pregressa, ímpia, imoral que vocês viviam antes de conhecer a Cristo, não se amolde mais a isso. Versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Quem chamou vocês? Quem chamou cada um crente? Deus, através de Jesus Cristo, através da palavra. Tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Não se amolde das antigas paixões, pelo contrário, sede santo, assim como é santo aquele que vos chamou das trevas para a luz. Viva uma vida pura, viva uma vida santa, viva uma vida consagrada a Deus em todo o vosso modo de viver, como diz o apóstolo Pedro. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, irmãos. Deus não nos chamou para a prostituição, Deus não nos chamou para o adultério, Deus não nos chamou para a fornicação, Deus não nos chamou para a mentira, Deus não nos chamou para o engano, para a fraude, nada disso. Deus nos chamou para a santificação, para sermos santos, separados, íntegro, reto, puro. Por que mais, Paulo? Por que essa advertência? Versículo 8. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus. O que Paulo está dizendo é, quem rejeita aquilo que ele tem instruído, de se abster da prostituição, se abster do pecado e buscar viver uma vida santa, não está rejeitando o homem, está rejeitando o próprio Deus. Então qual é a advertência que Paulo está falando? Quando você desobedece e vive uma vida imoral, uma vida em pecado, tem um pecado como estimação, você não está desobedecendo o homem, você não está rejeitando o homem, você está rejeitando o próprio Deus. É como se você estivesse desprezando o que Cristo fez para nos salvar naquela cruz. É como se você estivesse cuspindo, desprezando, esnojando o que Cristo fez para salvar a sua alma. Quando você vive em pecado, achando que Deus está de sorriso de orelha a orelha para você. Deus não nos chamou para a impureza. E quando você rejeita a palavra de Deus, quando você rejeita a verdade de Deus, quando você rejeita o viver uma vida em obediência a Deus, você está rejeitando o próprio Deus. Quando você rejeita aquilo que está escrito, para que você viva uma vida santa. E quarto e último ponto, porque Deus nos deu o seu Espírito Santo. Está aí no finalzinho do versículo 8, né? Dessarte quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Paulo tem em mente aqui, quando diz que também vos dá o seu Espírito Santo, é que Deus deu ao crente a capacidade dele vencer os pecados. Por quê? Porque o Espírito Santo foi dado a ele, é o Espírito santificador, é o Espírito que ensina, é o Espírito que educa, é o Espírito que nos molda, é o Espírito que nos capacita, é o Espírito que nos instrui na verdade. É o Espírito que nos quebranta, que nos conduz ao arrependimento. Portanto, é o Espírito que nos capacita, nos dá o poder de a gente vencer os nossos pecados, irmãos. Porque não vivemos mais segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito, como diz Romanos 8. Não vivemos mais na carne, mas sim no Espírito. E se vivemos no Espírito, nós temos a capacidade dada por Deus, através do Espírito Santo que habita em mim, para eu dizer não quando o pecado bater na minha porta. Para eu dizer não. Não a você, pecado, não a você, Satanás, mas sim ao meu Deus. Eu vou viver de acordo com ele. Você lembra de José com a mulher de Potifar? É isso que José está fazendo. A mulher de Potifar todo dia importunava José para se deitar com ele. José diz, não, como eu posso trair o meu senhor, se referindo a Potifar, que o honrou, né? Que o abençoou, e pecar contra o meu Deus? Veja, o que foi que livrou José de cair naquela tentação? Foi o temor e o amor que ele tinha a Deus. E o Espírito Santo que nos capacita a isso, a quando o pecado bater na nossa porta e dizer, não, vá para lá. Eu vou viver para a glória do meu Deus, eu vou me submeter à sua vontade, não a você. Você que está com pecado de estimação, você que é crente,
Estou falando aqui para crentes verdadeiros, os filhos de Deus. Deus irá pesar a mão sobre você. Se você está vivendo no pecado de forma deliberada, sem temor, com o coração endurecido, Deus vai vingar-se. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Jovem, se você é um crente verdadeiro, passou o sinal vermelho, foi? Ultrapassou a cerca, Deus vai se vingar de você. Se ele é seu pai. Agora, se ele não é seu pai, se você não é um crente, se você não é filho de Deus, se você é um bastardo, talvez isso já seja o juízo de Deus na sua vida, entregando vocês às suas próprias paixões. Mas se você é filho, ele há de disciplinar você. Não se engane, cedo ou tarde, ou melhor dizendo, no tempo de Deus, ele irá tratar com você. Marido, está traindo a sua esposa? Está desonrando ela? Está desrespeitando ela? Deus irá se vingar de você se você é um crente. Esposa, é rebelde? É insubmissa? É respondona? É incontrolável? Obsessiva? Desonra seu marido? Desrespeita ele? Deus vai se vingar de você se você é uma mulher crente. Filhos, Deus há de se vingar de você se você é um crente. Pais, Deus há de se vingar de você se você negligencia o cuidado para com seus filhos. Não se deixe enganar, meus irmãos. E outra coisa, não tem desculpa, não tem justificativa. Se você é um crente, você é habitado pelo Espírito Santo. Você é habitado pelo Espírito Santo, você foi capacitado por Deus e é capacitado por Ele. Se você o buscá-lo, se você rogar a Ele, você suplicar a Ele, você pedir a Ele, orar, buscar a sua face e pedir força e graça para vencer as tentações e o pecado, Ele fará isso com você. Ele lhe dará essa capacidade. Então não tem justificativa, Ele lhe deu o Espírito Santo. Não pense que Deus tem um culpado por inocente. Conclusão. Irmão, nesse texto nós aprendemos que devemos progredir e viver uma vida agradável ao Senhor. Progrida, meu irmão. Desenvolva a sua salvação, como nós demos no texto devocional. Desenvolva a sua salvação. Progrida cada vez mais. Cresça na graça, no conhecimento. Leia as Escrituras, ore, busca ao Senhor. Nutra comunhão com Deus, nutra comunhão com os irmãos. Sirva, se envolva. Cresça numa vida que agrade a Deus, abandonando os seus pecados e submetendo-se à vontade de Deus em uma vida santa, pura e agradável a Ele. Porque caso você não faça isso, é o que o texto nos ensina, tem uma advertência: Deus há de se vingar de você. Deus há de se vingar de você. E Deus, irmãos, em sua graça, em sua bondade, aplique a sua palavra em nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.